Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Estamos aqui para mais uma aula de Geography ou Geografia em inglês, ok? Parceiro aqui de Teacher Júlio, que pela manhã é o responsável pelas aulas em português. Teacher Leo vai ficar responsabilizado pelas aulas em inglês, ok? Então, os temas, os tópicos que Teacher Júlio estiver trabalhando durante a manhã, Teacher Leo vai estar trabalhando com vocês aqui de maneira assíncrona, de maneira gravada. Eu vou falar tarde, porque eu estou imaginando que vocês devem estar assistindo essas aulas à tarde, mas pode ser que assistam à noite, pode ser que assistam também no fim de semana, não sei, tá? Mas o ideal é que vocês assistam assim que acabar a aula lá com o Teacher Júlio, porque vocês estão com a cabeça fresquinha, estão com informações de lá, juntam com as informações aqui de inglês, e aí as sinapses, o conhecimento, ele vai sendo agregado ao cérebro incrível de vocês. Ok, boys and girls? Então vamos lá? Vamos começar a nossa incrível viagem ao túnel do tempo. Ok? Geography class. Ok, boys and girls. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Ok? Então, o que é que a gente vai estar vendo, né? A gente vai, primeiro de tudo, a gente vai começar sob um ponto de vista mais filosófico da coisa, tá certo? Pelo que eu vi aqui, né? Vocês começaram o capítulo 1 do livro, né? Ele começa o ser, o ter e o estar. Então, né, a gente começa falando sobre todos os seres humanos serem... Essa história de que os seres humanos são iguais é uma inverdade, né? Na verdade, os seres humanos eles não são iguais, é exatamente o inverso. Os seres humanos não são iguais, os seres humanos são diferentes. O que a gente é igual é o seguinte, são nos direitos. Os direitos, eles são humanos, os direitos, eles são iguais para todos. Então, a pessoa tem direito à dignidade, a pessoa tem direito à educação, a pessoa tem direito à cultura, a pessoa tem direito a comer, a pessoa tem direito a ter um teto. Isso é um direito, a gente chama de direitos humanos universais. E todas as pessoas têm esse direito. Mas as pessoas não são iguais. O que são iguais, o que é igual é o direito dessas pessoas, ok? Então, vamos começar bem filosoficamente e depois a gente vai aprofundando mais essa conversa e vai trazendo mais para a vida prática. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Dalai Lama, 14º Dalai Lama. Então ele diz aqui que suffering is caused by ignorance and people inflict pain about in pursuit of their own happiness or satisfaction. Então o sofrimento, olha que conceito interessante, galerinha. O sofrimento ele é causado pela ignorância. E as pessoas, e o que é ignorância? As pessoas causam dor nas outras pessoas em busca da sua própria felicidade. Então, certas pessoas, para terem felicidade, elas acham que tem que causar dor nas outras, ou elas acham que o único caminho é esse, ou né, ela, vamos dizer assim, não pensa nas outras pessoas, né? Eu vou fazer isso porque isso vai me trazer felicidade, isso vai me trazer satisfação, e se causa uma dor para outra pessoa, pouco importa, ok? Ou faz de conta que se importa, mas na verdade não se importa, ok? Então, é mais ou menos por aí. We all seek happiness and try to avoid suffering, ok? We have the same basic needs and concerns, tá? Então, uma das coisas mais interessantes é o seguinte, o ser humano, tá? Intrinsecamente, ele só tem dois objetivos. Só existem duas coisas que importam para o ser humano, nada mais, nada mais. É a busca pelo prazer e evitar a dor.
Parem para prestar atenção que nada mais importa para o ser humano do que isso. Vocês, não, professor. Na verdade, não, porque eu adoro jogar videogame. Prazer. Tá? Mas eu vou fazer a tarefa de casa. Eu faço a tarefa de casa porque se minha mãe manda, se minha mãe diz que se eu não fizer a tarefa de casa, eu não vou ser ninguém na vida. Evitar a dor. Ok? Então, se vocês pararem para pensar, a gente come para ter prazer, ou a gente come também para evitar a dor, que é a fome, né? A gente dorme porque o cansaço toma conta da gente, né? Então, evitar dor. Então, pode prestar atenção. A gente tem vários... A gente se engana, existem tantas coisas no dia a dia que a gente esquece, que no final é isso. É a busca pelo prazer e evitar dor. Até a sua mãe. Não, mas minha mãe cuida de mim. Minha mãe cuida de mim. Porque ela tem o prazer de cuidar de você. Quando ela cuida de você, quando ela faz uma comida, vê você comendo, se alimentando, aquilo causa um prazer para ela também. Então, assim, ela faz por amor, óbvio, mas não é só por você, é por ela também, porque aquilo ali traz uma felicidade para ela, entendeu? Então, é sempre isso daí, tá certo? Então, vamos lá. At the same time, the problems we face today, violent conflicts, destruction of nature, poverty, hunger, so on, are mainly created by humans. They can be resolved only through human effort, understand this development of a sense of brotherhood. Então, isso, gente, é importante. Ver como uma frase importante, né? Que os problemas que a gente encontra hoje, conflitos violentos, destruição da natureza, pobreza, fome, então, são todos esses problemas são criados pelo homem, né? Pelo homem. Nunca, 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 gente, nunca acreditem quando alguém disser que existe um problema e o problema não foi criado pelo homem. Muita gente vai dizer assim, eu tenho certeza que muita gente vai estar em casa dizendo assim, professor, o senhor está enganado, porque a Covid quem criou não foi o homem. Engana-se você. É por isso que quando a gente está na escola, a gente se educa, é importante, é por isso que a educação é importante, porque a educação ela amplia o nosso campo de visão, ela amplia o nosso grau de conhecimento. Então, foi o homem sim. Por quê? Porque, aí vamos dizer assim, não, porque o homem comeu um chinês comeu um morcego. Foi por isso que foi o homem, foi professor. Não, ainda não é isso. Sim, tudo bem, um homem comeu um morcego, mas o homem ali estava fazendo o papel de sobrevivência. Lembra? A gente faz tudo para evitar a dor, adquirir o prazer. Então, o homem chinês que comeu morcego, ele comeu para evitar a fome, gente. Assim, ele não comeu por maldade, ele comeu porque era o único recurso que tinha para ele ali, tá? Se a pessoa tem uma carne boa para comer uma carne de boi cortadazinha num açougue, ela não vai comer uma carne de morcego, tá? O que é que causa esses vírus, essas superbactérias? Porque não é só vírus. A pandemia, esse vírus ele se transformou, ficou famoso porque ele se transformou numa pandemia mundial, afetou todos. Mas se tivesse afetado uma área só, essa pandemia, essa epidemia, porque na época, em 2019, era só na China, ninguém estava nem aí. Já se falava em novembro, já se falava em dezembro, já se falava em janeiro, e o carnaval rolou solto aqui no Brasil. Quando veio para quebrar, tá? Então, assim, que é que realmente causa essas superbactérias, esses vírus poderosíssimos? É a destruição da natureza, gente. Nada mais, nada menos. O ecossistema, a natureza, ela é perfeita, tá? Deus, ou quem quer que tenha criado, se você acredita que foi Deus, acredita que foi outra entidade ou foi ninguém, ela funciona de maneira perfeita e a gente vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo. O que é que acontece com os animais, gente, quando se destrói o habitat deles? O que é que eles fazem? Eles fogem eles vêm para a nossa região, porque eles estão sendo acuados, eles não têm mais onde adquirir recursos, eles não têm como adquirir comida, eles não têm como sobreviver. Então eles saem, é feito a gente. A gente se, Deus o livre guarde, que é uma bomba, aconteceu um negócio,
a gente vai pegar uma mala, vai pegar um negócio, pegar o que a gente puder de roupa, de comida, de recursos, vai sair andando. A gente vai dizer assim, eu vou sair andando até encontrar um lugar que eu possa sobreviver, né? E é por isso que a gente vê grandes animais indo, saindo da floresta e vindo para a área de habitável de seres humanos. A gente vê os insetos fazendo isso, né? Por que é que tem inseticida nas colheitas? Né? É para matar o quê? Para matar formiga. É para matar os insetos que comem a planta da colheita. Mas por que é que eles comem a planta da colheita? Porque um dia aquilo foi uma floresta, derrubaram e fizeram ali uma colheita. Elas vão para onde? Os animais eles vão se acuando, mas vai chegar uma hora que não resta mais nada, eles dizem a gente tem que sair. Então, um vírus, uma bactéria é a mesma coisa. Saiu e, digo a vocês, não vai melhorar. A tendência é de surgir outros, porque não está sendo feito nada. Vocês, como adultos, vão ter que dar uma solução para esse problema. Senão, de tempo em tempo, a gente vai ficar tendo pandemias dessas, tá bom? Mas não vou perder muito tempo aqui, com isso foi só uma introduçãozinha, tá certo? Do conteúdo. E a gente vai voltar aqui, a gente vai falar mais sobre as influências, aí a segunda parte da aula, né? Teacher Júlio falou que entrou aí mais na parte da cultura, influência da cultura no Brasil, e por aí vai. Então eu vou, tá? Me aprofundar nessa parte aí agora. Então vamos lá. A Culture of Brazil. E aí não tem como falar de cultura, falar de Brasil, falar da influência de outras culturas no Brasil, sem falar um pouquinho de história, sem entrar um pouquinho na área de história, né? Geografia e história estão muito conectadas uma com a outra. Então, ó, The Culture, e aí eu peço a vocês, lembro a vocês que na aula de apresentação da gente, a gente disse para ter o material pronto, né? Então, caderno, caneta, lápis, borracha, tudo. Por quê? Porque a gente vai estar sempre lançando aqui conceitos e a gente precisa que você saiba desses conceitos para a nossa prova. Lembra que a prova de geografia agora é dividida uma parte em português e uma parte em inglês. Algumas questões em português e outras questões em inglês. Então, primeiro conceito aqui, ó, Culture of Brazil, tá? Culture of Brazil, cultura do Brasil. Então, vamos lá. The culture of Brazil is primarily Western. Então, a cultura do nosso, a cultura ocidental, né? Na verdade, oriental. Western vem de oriental. Mas a gente, por alguma razão, em português, a gente fala ocidental. Então, assim, eu quero deixar bem claro, né, que é West, que é oeste, oeste é oriente, mas, né, bom, anyway, cultura ocidental em português e western in English. E aí vem fortemente, né, vem da cultura ocidental. Quando eu falo cultura ocidental, aí a gente vai tratar, se for mais para trás, a gente vai falar da cultura grega, a gente vai falar da cultura italiana romana, né, da cultura romana. E se a gente vem realmente para os colonizadores da gente, a gente vai falar um pouco da cultura de Portugal, cultura portuguesa, né? Que realmente que já adquire a cultura romana, que adquire do grego, que adquire lá do Oriente Médio, né? Não sei se vocês aprenderam isso já, provavelmente não. Vou começar a aprofundar em história agora, mas durante um bom tempo a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, foi colonizada foi colonizada não, foi invadida pelos árabes. E os árabes permaneceram um bom tempo, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo, foi coisa assim de, se não me engano, próximo de 1000 anos, uma coisa desse tipo. Então, a gente tem já uma descendência forte dos árabes. E aí, vocês sabiam disso? Não, né? Mas temos. Então, isso tudo a gente vai absorvendo, tá certo? Então, a gente também aí vai ter um pouco da cultura indígena, e aí eu peço a vocês para anotarem essa palavra, indigenous people. Indigenous people, povo indígena. Ok?
Indigenous Brazilian, tá vendo aqui com o curso, ó, Indigenous Brazilian, índios brasileiros. Anotem esses conceitos, a gente vai cobrar em prova. Ok? Of the culture, Portuguese people, African people, e aí a gente tem, além disso, a gente, além do povo português, da cultura portuguesa, a gente também tem muito do Afro-Brazilians. Afro-Brazilians são afro-brasileiros, ou seja, da cultura africana. Inclusive, alguns estados, algumas cidades com influência maciça, tá, dessa cultura, né? Então, vamos lá. Together, português, Italians, aí a gente tem Italians, dos espanhóis, dos alemães, não tanto no Brasil como um todo, mas ali na região sul, existe uma influência alemã. Muitos alemães, durante o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, fogem para o Brasil. Austríacos, árabes. E aí, além da gente ter essa influência, né, por conta dos árabes dominarem a Península Ibérica por um bom tempo, e a gente tem também a influência de povos árabes que imigraram para o Brasil anos depois, dentre eles o mais, assim, o pessoal, os libaneses, né? Os libaneses, se eu não me engano, o Brasil tem a maior comunidade libanesa do mundo fora do Líbano. Fora do Líbano, obviamente no Líbano tem mais libaneses, mas fora do Líbano, a maior comunidade é no Brasil. Uau! Né? Então, a gente tem armênios, a gente tem japoneses, chineses, coreanos, olha, até gregos, poloneses também tem. Então, por aí vai, ucranianos, russos, tá? Então, o Brasil é um país multicultural. Para resumir, né? O Brasil é um país multicultural e multiético. Olha, então vamos lá. Multicultural significa multicultural. O que é que significa multiculturalismo? It has a range of meaning in the contextuology. It is a synonym for ethnic pluralism. Então, o que é multiculturalismo? É quando você tem uma região que absorve muitas culturas e cria uma cultura própria baseado nessas culturas que ela absorveu, que ela adquiriu, que ela herdou. É o caso do Brasil. Ok? Então, e o Brasil também is a multi-ethnic society. Ok? Multi-ethnic society. Então, além da gente ter um multiculturalismo, a gente tem multietnicidades, uma sociedade com muitas etnicidades, com muitas misturas, pessoas de várias regiões, de várias culturas, várias raças, várias religiões e por aí vai. Ok? Então, mas a cultura do Brasil ela é forte, né, da cultura portuguesa. A cultura portuguesa, a cultura africana vem fortemente também num segundo lugar aí, e a cultura do índio, o índio brasileiro, também forte entre a gente, né? Então, a gente herdou, por exemplo, o feijão com arroz, é uma comida tradicional dos portugueses, né? A gente adquire a feijoada, né? Aí já é da cultura africana, né? Já é da cultura africana, a feijoada, tá? Estilos arquitetônicos a gente também absorve dos portugueses, tá? E por aí vai. Ok? A gente, inclusive o carnaval da gente, a gente herda da cultura portuguesa. Existia uma cultura de lá, um período do ano, exatamente o período antes da quaresma, que celebrava a quaresma, em que as pessoas saíam e melavam umas às outras, jogavam água, jogavam perfume umas nas outras. E aí era uma coisa meio anarquizada, depois o governo proibiu, depois o governo passou a permitir, porque passou a entender que é uma forma das pessoas extravasarem, né?
E isso tudo a gente foi absorvendo. Isso tudo hoje a gente tem o Carnaval do Brasil, que é conhecido mundialmente, é parte da nossa cultura, mas um dia foi parte de uma outra cultura também, a gente acabou absorvendo. Veja como as coisas, a cultura ela vem e a gente evolui, essa cultura a gente melhora para a gente, tá? E às vezes se transforma numa coisa grandiosa, como é o carnaval, às vezes não, às vezes fica da gente, às vezes fica uma coisa que pertence a gente, que é o caso, por exemplo, do frevo, digamos assim, né? O frevo, o forró, é uma coisa que é nossa, é uma coisa que não é conhecida mundialmente, mas que é nossa, tá? Então tem o Carnaval do Brasil aqui, ó, aqui é a escola de samba, provavelmente. Ah, né? Aqui um exemplo aqui, ó, tem um Bumba Meu Boi, e aí cada região já vai ter o seu estilo. A gente, a Bumba Meu Boi é da região norte. Aí a gente tem no Nordeste aqui o Carnaval de Rua, o nosso Carnaval de Rua aberto para todos. Já tem o Carnaval de Salvador, que é um carnaval de rua mais elitizado, que já divide quem é pobre, quem tem com uma condição melhor. E aí você tem o Carnaval no Rio de Janeiro, né? Que aí também em locais. Antigamente era assim no Rio de Janeiro, era o no lá no onde passava, na apoteose, né? Chama na apoteose lá, sei lá. E tinha os bailinhos, né? Tinha os clubes que faziam. Aí o Rio agora está começando a fazer carnaval de rua também, feito aqui, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho novamente, falar um pouquinho da história, da cultura, né? O Brasil foi uma colônia portuguesa, vocês já sabem disso. Chegaram aqui em 1500, mais ou menos, né? E aí eles, obviamente, o colonizador, é duas coisas que o colonizador já tenta fazer logo de cara: impor o idioma dele e impor a cultura dele. Quando ele consegue impor o idioma, ele já ganha 90% de chance de impor a cultura dele, né? Foi o que aconteceu. O Brasil, inclusive, é um dos casos de sucesso em que um colonizador conseguiu impor completamente o idioma dele, né? Ele impôs, massacrou quem tentou impor outro idioma, e do Oiapoque ao Chuí, um Brasil de tamanho continental. Do Oiapoque, se você for do Oiapoque ao Chuí, você vai encontrar pessoas falantes de português. Talvez você encontre até pessoas que falam outras línguas, mas essas pessoas vão falar português, com algumas exceções. Existem algumas colônias alemãs, colônia italiana, colônia japonesa, mas assim, até colôniazinha, é coisa de 500 pessoas, de 1000 pessoas que moram ali, que aí talvez não fale o português, talvez só adote a língua dele, mas é casos muito isolados, né? Ou índios que ainda não tiveram nenhum contato com nós, da civilização, né? Isso é que a gente pode se chamar civilização, tá? Então, o antigo tupi, ó, em um momento, inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas em um momento foi considerado uma língua oficial, e depois os portugueses vieram, expulsaram, né, os jesuítas é que educavam as pessoas, as escolas, criaram as primeiras escolas, depois expulsaram todos e impuseram a regra deles, tá? Os africanos também, que vieram aqui através da escravidão, vocês certamente já sabem disso, né? Também trazem a sua cultura, sem impor, mas quando a pessoa sai de um lugar para o outro, ela leva a cultura dela aí, e aí é natural que vá se absorvendo. E hoje a gente tem lugares, por exemplo, como a Bahia, por exemplo, que é riquíssima a cultura, riquíssima. A gente também aqui em Pernambuco também tem. A gente também tem, valoriza bastante a cultura africana, mas a Bahia é conhecida, assim, digamos assim, mundialmente, né, por conta disso, tá? Então, mais ou menos por aí. A língua. Bom, a língua, pessoal, a língua é o português, eu acho que não tem. Hoje se fala Brazilian Portuguese, né? Português brasileiro. Alguns. É um dialeto considerado. Uma série de dialetos, na verdade, o português brasileiro, né? A gente não fala o mesmo português ao redor do Brasil, são vários dialetos, tá? Hoje é o português que tem mais influência ao redor do mundo,
tá? E que alguns linguistas já defendem, inclusive, separar, criar o português brasileiro e o português de Portugal, se transformar em duas línguas, de tão distante que estão se tornando. Ok? A religião, a catolicismo, ainda, se eu não me engano, ainda é o mais forte, a religião mais forte. Por muito tempo foi a religião mais forte, imperava o catolicismo. Aqui diz que 2/3 da população são católicos. Não sei, eu sei que os evangélicos estão crescendo muito, né? Então não dá para dizer, mas foi imposto, né? Que pelo Marquês do Pombal. Em um momento ele impôs que se fosse católico, você era obrigatoriamente tem que ser católico, senão você seria perseguido, tá? O protestantismo, né? A gente fala os evangélicos, né? O protestantismo cresce bastante. De 1940 até 2010, ó, a quantidade de católicos era de 95%, passou a ser 64%, e os protestantes são evangélicos, a gente usa evangélicos, essa palavra, cresceu de 2,6% para 22%. Que carnaval, a gente já falou, carnaval, culinária, não poderia deixar de falar da culinária, nossa gastronomia. Gastronomia é parte de uma cultura forte e a nossa é, meu Deus, riquíssima, né? Então, o prato nacional aqui, a feijoada, é conhecida nacionalmente, né? E internacionalmente, é feita com feijão preto, né? E se usa tudo do porco, né? Tudo do porco. Inclusive, eu ouvi falar nessa história, não sei se é verdade, mas que ela é um prato escravo, não africano, mas é um prato escravo. Por quê? Porque os escravos pegavam a sobra do porco, que sobrava do porco, que não se queria comer do porco. O feijão preto, eu acho que era o feijão que dominava na época, o feijão mais fácil de cultivar e tudo. E aí eles jogavam tudo do porco dentro, e aí aquela gordura do porco dava um sabor espetacular. Mas vamos lá. Country mix cooking style, vamos lá. The feijoada, Portuguese stew, originates in Rome. Ou então, aqui está dizendo que não, aqui está dizendo que vem dos portugueses. Has been the country's national dish. Regional long yesterday have become a complete food. Então, aqui diz que vem dos portugueses, inclusive vem da Roma Antiga. Os portugueses já adquirem da Roma Antiga. Eu já ouvi outra história, mas vamos lá. Aqui outras variedades ó, de doces aqui, o brigadeiro é o mais famoso, chama assim, brigadeiro, mundialmente. Brigadeiro é uma invenção nossa, né, com leite condensado, chocolate, e é uma delícia, né? Tá? Também tem beijinhos, né, que é a invenção brasileira. Aí a gente tem os lanches, né, que é a coxinha também. Churrasco não é uma coisa tão brasileira, já é uma coisa mais portuguesa, espanhola. Tanto é que argentino, né, Uruguai come muito churrasco também. Esfirra é um negócio também que já vem de origem árabe, né? Empanadas também, que é a gente, na verdade, empanada não é brasileira, né? É uma coisa mais latina, mas não brasileira. E aí, aqui já estão misturando, que a gente não come isso. Pine nuts, pinhão, a gente não come isso daqui, não. Já estão misturando com coisa que não é nossa. Mas aí tem a festa junina, né? Tem comidas, muitas comidas gostosas na festa junina, pão de queijo, que aí é mineiro, né? Que vem de Minas. Aí tem pato no tucupi, mas está mostrando aqui a mesma foto da feijoada. Tacacá, aí isso daqui deve ser da região norte, que é com camarão, essas comidas assim, é bem do norte mesmo. Caruru, meio com okra, onion, shrimp. Vatapá, aí já é ali da maniçoba. Então, por aí vai, né? A gente teria que gastar 10 aulas para a gente falar de toda a culinária brasileira. Por fim, aqui a literatura, né? Vou passar rapidamente aqui, a gente vai falar aqui um pouquinho de Machado de Assis, é um grande nome, tá certo? Da nossa literatura.
Monteiro Lobato também foi outro grande nome. Gonçalves Dias, tá? Álvares de Azevedo, se eu não me engano, inclusive, Álvares de Azevedo é daqui de Recife, tá? Joaquim Manuel de Macedo, e tantos outros nomes que vocês vão estudar quando vocês entrarem mais vou passar a estudar literatura, vocês vão estudar isso lá no ensino médio, tá certo? Não sei se estudar, acho que já pega um pouquinho já no Fundamental 2, mas estudam mais forte literatura no ensino médio. Tá bom, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Com a nossa aula de hoje, tá? Gostaria novamente de pedir a todos que vocês anotem, tá? Esses conceitos, essas aulas, tá certo? Se organizem para depois quiserem reassistir essas aulas, porque, como eu já disse, a gente não tem material. Essa parte, né, de Geography, essa disciplina de Geography não tem material. Então, a gente vai desenvolvendo material. O material são as aulas, são o que vocês desenvolvem, são as aulas de revisão que vão haver também, tá? Mas lembre-se de uma coisa, a gente não está aqui para fazer uma prova, a gente está aqui para aprender. Então, conhecimento é importante, é válido, anotem, tá bom? Então, com isso, o Teacher Leo se despede de vocês, tá certo? Desejo a todos vocês um ótimo resto de semana e um ótimo fim de semana. E qualquer dúvida, estamos lá no Class App, tá bom? See you later, alligator!